Boa noite. Estamos recebendo, nesse nosso segundo programa, a ilustre presença aqui do pároco da Paróquia Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores aqui de Espírito Santo do Pinhal, Monsenhor Augusto Alves Ferreira. Boa noite, Monsenhor. Boa noite. Em primeiro lugar, Monsenhor, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa Em Realidade. E vamos começar que a população de Espírito Santo do Pinhal tem o interesse de saber, e a curiosidade também, sobre a vida do Monsenhor Augusto Alves Ferreira, que há tanto tempo está aqui em Espírito Santo do Pinhal. Como o senhor começou a ser padre, em que cidade, Monsenhor? A primeira cidade que eu exerci meu ministério sacerdotal, em 1973, foi em Mococa. Eu fiquei um ano em Mococa e depois eu fui para São Paulo, nomeado reitor do Seminário Central do Ipiranga, que é onde é o seminário de teologia, que ainda forma os padres até hoje. Quando eu terminei meu tempo lá, o Dom Tomás me pediu para voltar para a diocese, e eu voltei para um período de férias que eu não as tinha tido ainda. E foi nesse período de férias que ele me procurou para me oferecer que viesse até Espírito Santo do Pinhal. Era o Monsenhor José Futuli, Jerônimo Balbino Futuli, o grande homem de Pinhal, que fez tanta coisa para essa cidade, que estava idoso, não tanto pela idade, mas alquebrado pelas doenças, a diabetes, problemas circulatórios, isquemias cerebrais, e necessitava de alguém que pudesse ajudá-lo, já que o seu braço direito, que era o padre Mateus, saudoso padre Mateus, havia falecido. Dom Tomás me procurou, perguntou se eu poderia vir para cá, e eu vim com muito gosto. Eu cheguei aqui no dia 6 de março de 1976. Na data do meu aniversário, eu vim para Pinhal. Tomei posse no dia 7 de março daquele ano. Fiquei 6 anos e meio como vigário cooperador. E ontem, dia 21, ontem não, né? Semana passada, dia 21 de setembro, eu completei 28 anos como pároco de Espírito Santo do Pinhal. Porque com a morte do Monsenhor Futuli, eu saí, deixei de ser vigário e passei a ser o pároco responsável pela única paróquia da cidade, então, que era a paróquia do Divino Espírito Santo. Como foi a chegada do senhor ao Espírito Santo do Pinhal? Ela foi muito esperada? Como que foi essa chegada, a recepção do povo pinhalense para com o senhor? Então, o povo pinhalense realmente ficou meio assustado. Por que ficou meio assustado? Porque eu tinha aquele tanto de padres que vieram para me acompanhar, e eu era um padre assim muito novo, conservado, cabeludo, entendeu? Bem cabeludão mesmo. E tinha gente até que achava que eu era algum estudante de agronomia, entendeu? Tinha muito, né? Aí quando me apresentaram, eu fui muito bem recebido. O povo me recebeu muito bem. Aí eu lembro que a igreja, era um domingo, a igreja estava lotada de fiéis. Eu fui muito bem recebido pela população, o Monsenhor Futuli, o padre Barbudo, o irmão Estevão, as missionárias de Jesus Crucificado, a saudosa irmã Maria e tantas outras aí. Foi uma recepção bastante calorosa, realmente foi. E como o senhor tomou a decisão de se tornar padre? Como foi a infância do senhor em Divinolândia? E como foi que o senhor falou, não, eu tenho a vocação para ser padre? Pois é, eu nunca tinha pensado em ser padre, não. Quando nós terminamos o então chamado curso ginasial, que nós de Divinolândia fazíamos em São José do Rio Pardo, já que em Divinolândia não tinha o ginasial, quando nós terminamos o ginasial, a 8ª série, aí nós estávamos conversando na praça, e um amigo meu, chamado Lorival Cardoso, falou assim, nossa, olha o padre, era um padre muito bom, aquele padre é bom, se eu pudesse eu ia ser igual ele. E aí uma moça chamada Tereza, ela falou, por que você não vai? Ele disse, eu não vou porque eu não quero ir sozinho. Eu me ofereci, eu falei, se for por falta de companhia, tô junto. Vamos junto que eu vou com você. Aí a gente arrumou as coisas todas, conversei com o bispo, inclusive, mas ele não foi conversar com o bispo.
E na antevéspera de ir embora para o seminário em Brodowski, ele falou que não ia. Ah, tá, então o mato, peguei e fui. Eu fui, fiquei, gostei e continuei. Simplesmente foi assim a minha vocação. Foi no susto. No susto. No susto, realmente, assim. Sabe? E a infância? Como foi a infância do senhor em Divinolândia? Como era a vida lá em Divinolândia? Bom, a infância minha foi como a infância de qualquer criança e adolescente jovem da época. Tá vendo? Era uma outra situação, outro mundo. Você não tinha televisão, não tinha internet, não tinha telefone. O telefone demorava, para você falar de uma cidade na outra, demorava 2, 3 horas. Foi uma infância assim, de muita brincadeira, de muita correria e de muito trabalho. Naquele tempo a gente começava a trabalhar cedo, sabe? Eu fui engraxate muito tempo. Com 8 anos eu engraxava sapato na rua de fim de semana. Com 12 anos eu era locutor de parque esportivo, parque de diversão, né? Passava na cidade e eu fazia aquilo ali. Trabalhava como engraxate, trabalhava em fábrica de caixa de batata, de Divinolândia era isso. Quer dizer, era aquela vida de interior mesmo, que você tinha tempo para brincar, para jogar o seu futebol, para nadar no rio, né? Não tinha piscina, e você tinha que trabalhar. Naquele tempo tinha que trabalhar. Para quê? Para você poder ajudar a família. A vida era muito difícil realmente. E foi uma infância assim. Agora, eu era muito arteiro, briguento, entendeu? A minha personalidade foi sempre muito forte, a ponto de, quando eu decidi ir para o seminário, a minha mãe não quis. E uma vizinha falou, ah, dona Amélia, deixa o Agostinho ir. Do jeito que o Agostinho é arteiro, briguento, quando ele for padre, galinha cria dente. Era essa a expressão que corria em Divinolândia. Ninguém acreditava que eu pudesse chegar a ser padre. O senhor era de frequentar as missas quando pequeno ou não? Era coroinha, né? Eu era coroinha, como todo mundo gostava de ser coroinha. Fui marianinho por imposição do meu pai. Meu pai falou assim, ó, ou você vai ser marianinho da congregação mariana, ou você não sai mais de domingo. Eu falei, ó, diante de tanta gentileza, eu vou ser marianinho, sim. Ó. Era desse jeito a coisa. Obrigado, monsenhor. Bom, nós vamos ao nosso intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com o monsenhor Augusto, falando no segundo bloco sobre Nossa Senhora Aparecida. Vamos aos comerciais e daqui a pouco a gente volta. Bom, voltamos aí para o nosso segundo bloco. E agora, monsenhor, eu gostaria de tirar algumas curiosidades sobre Nossa Senhora Aparecida, já que estamos aí às vésperas do dia de Nossa Senhora. Inclusive, a imagem peregrina chegou hoje aqui em nossa cidade no período da tarde, né? Existem duas teorias sobre o encontro da imagem no rio. Eu gostaria de saber do senhor qual que é a teoria que a igreja assume como a verdadeira. A igreja assume como verdadeira aquela teoria dos 3 pescadores que foram para o rio Paraíba em busca de peixes para o conde de Assumar, que visitava Guaratinguetá. E não era época de pesca, não estava difícil pegar peixe. Isso foi no ano de 1717. Agora, as crônicas dos jesuítas e as crônicas de Roma, elas têm uma diferenciação disso, em virtude da época que foi escrita. Porque o fato aconteceu em 1717, mas ele começou a tomar vulto 20, 30 anos depois. É por isso que há uma confusão de datas aí. Mas os relatos todos da história, realmente, foi isso. Na curva do M, fazia um M lá no Rio Paraíba, os 3 pescadores jogaram a rede, tiraram o corpo da santa em terracota, sem a cabeça, depois jogaram outra vez, saiu a cabecinha, colocaram, fixou direitinho ela daquela peça, jogaram a rede outra vez, aí houve uma abundância de peixes na rede, tá vendo? Isso foi considerado por eles um sinal de que aquilo ali era
um sinal divino para eles. Aí que eles começaram, então, a colocar a imagem, como eu disse, de terracota, mais escura, inclusive porque ficou no lodo do rio, é por isso que a terracota, quando você põe ela no forno, ela fica meio avermelhada. Tá vendo? Essa não, essa é bem escura. E aí, então, o que eles fizeram? Eles colocaram aquela imagem na casa de um dos pescadores ali. E ali rezava o terço, fazia isso, e ficou assim, tá vendo? Até que houve aí o milagre das velas, que é chamado, né? Por quê? Porque começou a fluir muita gente, aí o dono da fazenda quis levar para a casa dele, e aí levou para a casa dele a imagem, de repente a imagem sumiu de lá e voltou para a capelinha, que os caboclos pescadores tinham feito. Aí eles rezavam pedindo, as velas acendiam e apagavam, né, conforme os pedidos deles, e eles foram vendo aquilo ali um sinal e começaram a fazer a devoção à Senhora da Aparecida, ou seja, a Senhora que apareceu nas águas do Rio Brasileiro. É por isso que é chamada Senhora da Aparecida. Aliás, é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Por quê? Quando você vê a imagem com o manto, você não percebe a roupagem dela e nem a barriga. A imagem é de uma mulher que está grávida, está concebendo alguma coisa. Tá vendo? Aí a história vai crescendo. Por quê? Porque começaram a acontecer milagres, graças foram alcançadas, e começou a fluir muita gente. Então, o que foi feito? Por devoção a essa imagem, com o passar dos tempos, eles fizeram a capela, a Basílica Velha chamada. Aquela Basílica Velha que, aliás, está num processo de restauração tremendamente grande. E ali na Basílica Velha acontecem alguns milagres que deixaram o povo impressionado. Primeiro, um deles, para não falar o primeiro, um deles foi de uma pessoa que não acreditava, um fazendeiro que não acreditava naquilo, e falou, tanto não acredito que eu vou entrar dentro da igreja de cavalo, a cavalo. E o cavalo botou as patas no degrau de pedra, e ali o homem passava a espora nele, sangrava ele à vontade, e ele não entrou. Quer dizer, ficou a marca da ferradura lá. Tem uma pedra guardada lá no museu que tem a marca da ferradura. Depois um outro foi de um negro fugido. Ele fugiu de uma fazenda do Paraná. Aí o capitão do mato, que era chamado aquele que procurava os fugidos, encontrou ele perto de Guaratinguetá. E pôs as correntes nele, né? Corrente de escravo mesmo, nos braços e nas pernas. E ele pediu para esse capitão do mato que ele queria passar para ver a imagem da santa primeiro. E chegando lá, ele fez o pedido dele. Valei-me Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E naquele momento, as cadeias, as correntes se abriram e caíram no chão. E o capitão foi embora sem levá-lo e chegou lá e falou, patrão, depois que uma imagem, a santa libertou ele, como é que eu posso fazer ele como escravo? Deixa ele lá, liberto. Foi isso. Como o senhor já disse, a imagem ela foi encontrada em duas partes, né? Primeiro o corpo, depois a cabeça. Isso. Onde surgiu o manto e a coroa de Nossa Senhora Aparecida? Pois é, o manto e a coroa de Nossa Senhora Aparecida tem uma história. Você sabe que o primeiro manto era branco? Pouca gente sabe disso. A imagem, por exemplo, do padre Donizete Tavares de Lima, que era pessoal dele, que escapou do incêndio na igreja de São José em Tambaú, aliás, a única imagem que não foi atingida pelo incêndio, detalhe é esse, só chamuscou um pouquinho o manto, era branco, para dizer da virgindade. Aí depois eles resolveram fazer o manto azul por causa do